call is now being recorded. Olá, estamos aqui para mais uma aula de filosofia e hoje vamos estudar um pouquinho sobre o racionalismo de René Descartes, a quarta parte dessa aula de racionalismo. Encerrando, portanto, essas aulas que vai tratar do tema racionalismo. O objetivo dessa aula de hoje é a gente fazer o confronto ali entre o ceticismo e o racionalismo, né? Ou entre o ser cético e a razão, a dúvida metodológica, né? A hiperbólica, que René Descartes trata, e a meditação metafísica de René Descartes, ok? O objetivo da aula de hoje, então, é retomar algumas dos conhecimentos desse grande filósofo chamado René Descartes, ok? Reconstrução dessa sua ideia metafísica. Alguma questão bibliográfica, a gente vai ter que retomar ela. Viveu no século XVI, entre 1506 e 1650, né? Considerado o pai da filosofia moderna, e tem aí os seus estudos mais centrados na filosofia, voltado para a matemática, geometria e álgebra. Dentre suas principais obras, podemos citar Discurso do Método, Meditações Metafísicas, Regras para Orientação do Espírito, Tratado do Mundo, Princípios de Filosofia e Tratado das Paixões da Alma. São esses os principais assuntos tratados por René Descartes. Na aula 51, nós falamos do ceticismo. O ceticismo é aquela possibilidade que existe ainda de haver a verdade. Mas o cético, a princípio, duvida das verdades apresentadas das coisas, apesar que ele entende que é possível ter essa verdade. Estudamos também o racionalismo, que é o uso da razão, que enfatiza o conhecimento a partir do conhecimento que você consegue através de um ser racional. Ok? Então, a unidade nessa atividade 1, que a gente vai ver nessa unidade, vamos diferenciar o racionalismo e o ceticismo, para que a gente dê seguimento a nossos estudos. Cético, lembrando que é a corrente filosófica que duvida de tudo, né? Para o cético, o conhecimento, ele é um conhecimento seguro, é impossível. Então, praticamente, assim, ter certeza das coisas fica meio que impossível. Já o racionalismo é uma corrente que defende a possibilidade de alcançar o conhecimento seguro através da razão. Então, o cético já vai mais aí. Tem um texto aí, você dá uma pausa no vídeo, dá uma olhada nesse texto de René Descartes, que nesse texto ele vai tratar da questão do tempo, que faz parte da infância dele, dos equívocos que ele cometeu, e agora ele tem certeza. Então, através do uso da razão, ele passa a ter certeza de algumas coisas. Nada garante que lá na frente ele vai continuar com essa certeza. Então, quando eu tinha 15 anos, eu tinha algumas certezas. Aos 25 eu tive outras. Aos 40 tive outra. Aos 50 estou tendo outra. E nada me garante que aos 60 tudo vai mudar. Então, a dúvida metódica, a dúvida hiperbólica. O que é essa dúvida metódica ou essa dúvida hiperbólica? A dúvida metódica é um procedimento metodológico adotado por René Descartes. O que é essa dúvida metódica? Então, ela tende a alcançar um conhecimento seguro, um porto mais alicerçado, uma coisa mais seguro. Trata-se de um procedimento cético, onde René Descartes ele se afasta do ceticismo por acreditar que pode encontrar uma verdade. Essa verdade está alicerçada nesse argumento dele. Penso, logo existo. O cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. E se penso, logo existe, e se o pensamento é o princípio da existência, a razão vai levar ele ao conhecimento. Porque é através da razão que eu penso. E aí, vamos para a atividade 2.
Por que aproxima René Descartes do ceticismo? O que afasta definitivamente ele dessa corrente filosófica? Que tipo de postura René Descartes assume? E aí a gente tem as respostas aí. René Descartes, ele se aproxima do ceticismo, que é um procedimento metodológico adotado por ele. Duvida de todas as coisas, porém, René Descartes ele vai afastar aí das correntes filosóficas da época para que ele chegue a uma verdade através da razão. Assim, ele assume uma nova postura chamada racionalismo, o uso da razão como essência. As meditações metafísicas. Nas meditações metafísicas, René Descartes elabora um argumento que dão a ele a possibilidade de alcançar a primeira verdade indubitável, ou seja, aquela verdade que não tem dúvida, o erro dos sentidos. Os sentidos erram. Visão, audição, tato, olfato, paladar. E isso faz uma composição pela imaginação, os sonhos, Deus enganador, o Deus gênio, e assim por diante. Então, segundo ele, os sentidos nos enganam. Visão, audição, tato, olfato, paladar. E aí vamos ver esse corredor aí, um argumento de erro do sentido. Na verdade, parece que tem um falseamento nesse corredor, onde que, na verdade, não tem. Esse corredor está reto. Apenas há uma ilusão de ótica. E agora, quem é maior? Pela imaginação, pelos nossos sentidos, quem é maior? Quem é maior, sem sombra de dúvida, é o elefante. Né? A girafa só é mais alta. A girafa é bem menor que o elefante. Bem mais leve. O elefante é muito mais pesado. O elefante é bem maior. Mas, no entanto, parece que a girafa é maior devido à sua posição. Quanto ao gosto, a gente tem aí o nosso bolinho de sonhos, onde você está sonhando com esse bolinho maravilhoso, com esse pão maravilhoso. Isso também é a questão do cheiro, questão do visual, tudo isso pode enganar, né? Pode nos enganar. Deus é um enganador ou é um gênio do milagre? Então, aí depende de como que a gente encara essa verdade divina. Meditação e atividade, 3 agora vão para René Descartes. O famoso argumento do sonho aparece na primeira meditação da obra de René Descartes, Meditações Metafísicas. Sobre o argumento do sonho, assinale as questões aí que a gente vai ver agora. Eu vou passar rápido, você congela a imagem, depois você vê essa resposta aí, ok? Cogitam órgão sum. Penso, logo existo. É o procedimento que René Descartes vai colocar e leva ele à sua primeira certeza, que normalmente não é para ter dúvida. Se duvido, penso. Se penso, existo. Penso, logo existo. Então, essa situação dele do pensamento, o pensamento vai trazer René Descartes a um processo da existência. Então, a minha existência está ligada ao meu pensamento. Eu vou pensar, logo eu vou existir. Logo eu tenho a essência do saber. Então, todo o meu conhecimento, tudo aquilo que eu posso conhecer, está no processo da dúvida. Porém, quando eu começo a pensar, e a minha existência, ela é duvidosa? Não. A minha existência, ela é a existência a partir do meu pensamento. E aí entra as questões de Deus, por exemplo. Né? Deus existe? Deus não existe? Para René Descartes, claro que Deus existe. O simples fato de eu pensar que Deus existe já é a prova de que ele existe. Eu só posso falar de uma coisa que existiu ou que existe. Eu não posso falar de algo que não existe. Então, para René Descartes, quando ele chega nesse raciocínio, ele vai chegar no seguinte princípio.
olha, é idiota eu dizer que Deus não existe, porque se eu estou falando que Deus não existe, é a prova de que ele existe. Então, qual é a prova de que Deus existe? É quando o próprio chamado ateu nega Deus. Então, quando eu nego Deus, eu provo a sua existência. Eu vou dizer que Deus existe, por quê? Porque eu estou negando. E eu só posso negar aquilo que existe. Então, a prova mais concreta de que Deus existe é o próprio ateu. É quando o ateu professa e grita aos quatro mundos que Deus não existe. Logo, se Deus não existe, como é que eu posso falar dele? Como é que eu posso argumentar alguma coisa dele se ele nunca existiu? Então, por quê? Porque o nosso processo de imaginação passa pelos sentidos: visão, audição, fato, tato, paladar. Então, aí começa um processo muito interessante, né? E René Descartes vai dizer o seguinte: algumas pessoas é capaz de sentir a Deus nas suas meditações metafísicas, ele vai afirmar isso. Pessoas dizem que têm experiência divina, ok. E daí ele começa a dizer que, primeiro, Deus não é visto. Beleza, mas o vento não é visto, o ar não é visto. E como é que você possa sentir isso? E qual é a intensidade do ar? Ou qual é a intensidade do vento? Você sente o frio? Você vê o calor? Então você não vê, mas você sente o calor. Então ele vai colocar aqui a intensidade do frio, a intensidade do calor depende de como a pessoa está com relação à sensibilidade deste processo. Então eu posso sentir mais frio ou menos frio do que determinadas pessoas, e assim por diante. Então, a pessoa que diz que só acredita no que vê e só acredita no que sente, então deveria pegar, por exemplo, um fio elétrico e segurar na mão, porque ele não está vendo energia ali. E como é que ele vai se levar um choque se ele não está vendo energia? Então, essas são uma das provas que Deus existe. E René Descartes fez uma experiência muito interessante com a prova da existência de Deus. Ele pegou um pó, um frascozinho de um produto, na época foi de pólvora, espalhou essa pólvora dentro de uma sala, onde tinha bastante gente, e chamou uma pessoa de fora e falou assim: você está vendo pólvora aqui na sala? A pessoa disse: não, não estou vendo. Ele falou: mas nós vimos a pólvora, nós somos testemunha que tem um frasco de pólvora aqui entre nós. Essa pessoa que chegou agora não viu, ela não sentiu, porque a pólvora bateu nos braços de alguém. Essa pessoa não sentiu e ela não viu. Ela não vai poder duvidar. Nós podemos dar testemunha porque nós ouvimos. E aí ele começa a trabalhar essa questão da prova de que Deus existe a partir da ideia racional, da racionalidade. Então, René Descartes vai chegar no momento também que ele vai dizer que é possível a racionalidade na religião, na parte espiritual, que é essa parte que vamos chamar de metafísica também. Ok? Na revisão de hoje, a gente falou do ceticismo e do racionalismo, falamos das dúvidas metódicas e hiperbólicas de René Descartes, falamos dos argumentos da meditação, e desses argumentos da meditação, falamos da ideia do penso, logo existo. Ok? Então, foi essa aula de hoje, e aí nós podemos retomar esse conteúdo vendo mais lá nas aulas online. Ok? Um abraço e até a próxima.